Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar aqui as principais dicas que a gente tem para dar sobre a nossa viagem na Tailândia, né? Então, como vocês acompanharam aí, foi muito legal a nossa viagem aí de lua de mel. A gente escolheu justamente a Tailândia por ter vários destinos diferentes, né? Realmente a gente não é muito perfil de ir para um resort, ficar 10 dias fazendo as mesmas coisas, enfim. Então foi uma experiência muito incrível, era um lugar que a gente já tinha muita vontade de conhecer, então a gente aproveitou aí a lua de mel para fazer essa viagem em casal também. Bom, para começar, a primeira dica é planeje-se muito antes de ir, tá? A gente, de fato, comprou a passagem faltando, gente, um mês para viajar. Então a gente pagou muito caro nessa passagem, porque a Tailândia, ela realmente é um lugar não muito caro, né? Ela tem muitas opções mais acessíveis. A questão de comida, transporte, os passeios, enfim, pela conversão, no fim acaba sendo um destino muito interessante. A parte mais cara mesmo para a gente foi a passagem. Então, por isso a primeira dica é se programar com mais antecedência para você conseguir ter valores melhores assim. Mas o planejamento em si é um ponto que é importante para você realmente ter o melhor aproveitamento da sua viagem. No caso, a gente viajou sim de última hora, mas a gente contou aí com a Rosa e Tocha Tour, um beijo, Yumi, Érica, enfim, que construíram um baita roteiro pra gente, que foi fundamental. A gente estava super corrido, a gente não ia conseguir ter essa visão, enfim, pesquisar os lugares, né, organizar tudo, mas realmente até pelo fato da Erika conhecer muito a Tailândia, fez muita diferença pra gente. Ela fez uma proposta de roteiro, já conseguiu boas negociações com os hotéis. Fora que, assim, gente, pela logística também foi muito bom, porque em todos os aeroportos que a gente chegava, a gente fez várias cidades, né? Como vocês viram também nos vídeos. Faz toda a diferença chegar no aeroporto, já ter alguém te esperando, você vai direto pro hotel, eles já te orientam no check-in, todos os processos, assim, de como seriam os vistos de cada país, ela já nos passou tudo muito certinho. Então, isso também faz muita, muita diferença quando você está indo para um país asiático, que às vezes pode ser um pouco mais complexo assim também, né? Segunda dica que eu vou passar é em relação à época do ano que você vai para a Tailândia. De fato, a gente acabou indo na época das monções. Isso fez com que a gente não colocasse no nosso roteiro praias super conhecidas como Koh Phi Phi, enfim, que são aquelas mais paradisíacas, mas de verdade a gente foi para Koh Samui e foi tão maravilhoso quanto. A gente conheceu praias incríveis que a Erika colocou no nosso roteiro. Mas se você quer ir para essas praias ultra, né, famosas da Tailândia, você vai ter que realmente evitar a época de chuvas, porque acaba chovendo bastante, é rápido, chove, enfim, pode ser que você dê uma grande sorte no mesmo dia fazer um solzão, mas se você vai com esse intuito, você vai ter que escolher melhor uma época para ir. A gente conseguiu ir nessa época, teve um dia de praia nublado que a gente pegou, e realmente muda muito, né? A água não fica tão azul, o céu tá mais nublado, enfim. Mas pra gente era a época que a gente tinha pra poder ir e funcionou super. A gente teve um dia de céu nublado, o restante dos dias foram maravilhosos. Ah, e tem um fator também que nessa época a gente conseguiu, assim, preços extraordinários junto com a Érica nas negociações com os hotéis, por ser uma época mais de baixa. Então a gente conseguiu ficar em hotéis assim, 4, 5 estrelas por um preço de um hotel bem mais simples. Então, isso também pra gente fez muita, muita diferença. Então, você também pode pensar se você vai se arriscar aí nessa época, mas fica só esse ponto de atenção para você estar preparado aí. Outra dica é você mesclar bastante destinos diferentes dentro da sua viagem. Ou seja, a gente de fato viajou para lugares muito distintos em uma única viagem. Então a gente fez praia, a gente foi para Chiang Mai, a gente teve o passeio com os elefantes, a gente fez muito a parte dos templos também, a gente fez a parte cultural, a gente fez a parte gastronômica com street food, fomos nos shoppings, enfim, a Tailândia, a gente tem destinos muito distintos. Então fica aí essa dica de você experimentar um pouquinho de cada parte no país, né? E
realmente aproveitar, talvez, que você vai já para a Ásia, porque é muito longe do Brasil, e fazer alguns destinos, talvez assim, Camboja, que é o que a gente fez também, então vai para outros países, aproveitando que você já tá ali muito perto. Essa seria a minha dica. Não vai para Tailândia só para ir para Koh Phi Phi, por exemplo, né? Realmente faz Bangkok, faz Chiang Mai, né? Dá uma mesclada na sua viagem, porque é um continente que te permite muito isso. Então, essa seria a outra dica. Outro ponto é muito básico, mas assim, não se esqueça da sua vacina da febre amarela, né? Isso é obrigatório ter e você precisa fazer um pré-processo antes de você ir. Não lembro exatamente, mas eu posso deixar aqui no descritivo. Mas a Érica também da Rosa Tocha Tour super nos orientou que você precisa fazer um processo antes de para registrar a tua febre a tua vacina de febre amarela. Aí você ganha um certificado e é isso que você vai ter que apresentar lá nos aeroportos. E você tem que ter feito essa vacina já há um X tempo antes de viajar, enfim, então esse é um ponto de atenção. E aí você vai ter lá quando você chegar no aeroporto, você vai passar num guichê para mostrar essa vacina, esse certificado, e vai ganhar um health control e vai estar liberado ali para poder transitar. Mas esse é um ponto pequeno, mas de alerta. Mas até em relação à vacina, tem outras coisas, como por exemplo, visto no Camboja, que você pode pré-adiantar já um processo também, tirar esse visto antes, enfim. Gente, outro ponto que não pode faltar são os tours gastronômicos, né? Realmente a parte da culinária, para quem gosta, assim, a Tailândia ela é muito rica, né, nesse quesito. E se você tiver Bangkok, especialmente assim dentro do seu roteiro, não dá para não pensar em street food, né? São opções muito em conta, muito baratas, como vocês podem ver nos nossos vídeos, né? A gente comeu camarão, comeu 1000 coisas diferentes por um preço muito acessível e comidas deliciosas, são muito, muito boas, vale a pena. A gente comeu em muitos restaurantes, street foods, restaurantes chiques, mas aquela comida de rua muito bem escolhida, faz muito sentido, como a gente falou de dica, é ir nas barracas que tem mais gente, mais fila, são as mais famosas, né? Vai para Chinatown, vai naquele Terminal 21, que tem o último andar, que tem as melhores barracas de rua, são pontos fantásticos, assim, vale muito a pena. E vale a pena também, por exemplo, tem a Fai, que ela é muito famosa, inclusive ela aparece num documentário de street food do Netflix, mas bem quando essa mulher nunca sai de férias, bem quando a gente foi, ela estava de férias, mas é outro ponto para você colocar no seu roteiro. E outra coisa legal também é que você pode ter a experiência, né, de repente reservar já com muita antecedência um restaurante Michelin, por exemplo, né? Eu já li vários reviews, não é o mega favorito das pessoas em alguns casos, mas muito bem escolhido também para um estilo de comida que você gosta. Pode ser uma grande oportunidade de você ir no restaurante Michelin, porque, de novo, convertendo, etc., você vai conseguir aí ter um super menu de degustação por um preço mais acessível. Outro ponto que eu acho muito importante levantar esse ponto aqui é respeitar a cultura local, né? Dá uma pesquisada antes, tem várias questões aí que são culturais que você precisa estar atento. Então, por exemplo, se você vai visitar os templos, né? Tem uma conduta muito importante ali sobre vestimenta, principalmente para as mulheres. A gente não pode, por exemplo, ir. Homens e mulheres, na verdade, né? Ninguém pode ir mostrando as pernas, nem os braços, nem aqui, né? O colo aberto. Então, por exemplo, a gente tem que prever levar saias longas, camisas de manga longa. Tá um calor desgracento às vezes, mas a gente tem que ir, né, coberta dos pés aqui ao pescoço, né? Enfim, muito importante isso, porque tem alguns templos até que você nem entra, né? Mas é um sinal, a gente tá chegando no território deles, então a gente tem que dar esse sinal de respeito mesmo, né? E aí, em alguns lugares também, até a forma como você faz a referência pro Buda, né? É um país 90% budista, então, obviamente, todos os templos ali, se você vai incluir no seu roteiro, é impossível ir para Tailândia sem pensar aí em ir visitar alguns templos, então, a forma como você se ajoelha, a forma como você referencia, dá uma pesquisada antes, porque tem aí esse sinal de respeito, então é muito importante entender esse ponto da cultura deles também.
antes de você ir, enfim. E por fim, eu ia colocar também o ponto, né, para vocês tomarem muito cuidado com as atrações que envolvam animais, né? Claro que quando a gente vai para lá, logo a gente pensa na questão dos elefantes, enfim, mas dá uma boa pesquisada sobre o local antes. Se eles têm sinais de maltrato dos animais, vejam o que as pessoas falam na internet, né? No caso, a gente foi num santuário, no Patara Elephant Farm, que inclusive, assim, eu recomendo muito. A Erika colocou esse no nosso roteiro e foi muito incrível. Eles realmente trabalham com animais resgatados. A atração que a gente teve é passar um dia como cuidador de elefante, né? Dar banho, alimentar, entender, né, sobre os cuidados que envolvem os elefantes. A gente aprende sobre isso. Você tem a opção que não foi a que a gente fez, né, de ser tipo nursery, né, que fala como se fosse uma babá de um elefante bebê. A gente já foi num elefante adulto, enfim, passou o dia inteiro com um elefante e a gente consegue ter certeza, né, dos bons tratos que eles têm em relação aos animais. Eles explicam tudo, né, sobre como você entender a afeição do elefante, se ele tá gostando, se ele tá feliz, abanando as orelhas. Enfim, foi uma experiência incrível. A gente teve essa experiência em Chiang Mai, no Patara Elephant Farm. Vou deixar de novo o nome deles aqui, porque recomendo muitíssimo, tá? Então, tenham muito esse cuidado. Tem vários locais que realmente usam os animais como se fossem atrações e tem muitos sinais de maus tratos, então não vamos incentivar esse tipo de local, sabe? Então, você quer ter essa experiência porque muitas vezes é uma oportunidade única, né? Quando na vida que eu vou poder, assim, tocar num elefante e estar tão perto, né? Com vários elefantes, inclusive. Então foi muito, muito legal essa experiência. Então vale a pena ir lá, ter esse contato, mas tomem cuidado com os locais, tá bom? Então é isso. Se você ainda não conferiu os nossos vídeos da lua de mel, eu vou deixar uma playlist aqui com todos os locais que a gente foi. Uma experiência incrível, um local que eu recomendo muitíssimo mesmo para lua de mel ou para qualquer outras viagens, experiência de vida maravilhosa e um custo-benefício muito, muito bom, tá bom? Um beijo, é isso e até o próximo vídeo.